dia a todos. Leitura de expediente. Convite do senhor prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, para o evento Obrigado Servidor, a realizar-se às 9 horas do dia 6/10/2015. Nós iremos mandar agradecer o convite. Convite do gerente de ensino e pesquisa do Hospital Universitário Getúlio Vargas, para a solenidade de abertura da 8ª Jornada de Saúde Ocidental. Na ocasião, o presidente do TCE, conselheiro José Cláudio Souza Filho, será homenageado, a realizar-se às 19 horas do dia 23/9. Eu entendo que o presidente aqui retornando, por ser homenageado, representa a Corte. Memorandos da DESEP encaminhando relação de termos de ajustamento de gestão, TAG, aprovados na 9ª e na 11ª sessão da 2ª Câmara, para fins de homologação. Submeto ao plenário. Acho que a prova permaneça como se encontra. Aprovado. Memorando da DESEG, encaminhando relação de termo de ajustamento de gestão, TAG, aprovados na 11ª sessão da 2ª Câmara. Acho que a prova permaneça como se encontra. Aprovado. Para conhecimento, ofício do conselheiro Mário Manuel Coelho de Melo, comunicando que assumiu as funções na data de 4/9/2015. Eu gostaria, antes de franquear a palavra aos demais membros da Corte, parabenizar pela bela posse ao conselheiro Mário de Melo, desejar ao eminente conselheiro e amigo pessoal que tenha muita sorte, que Deus o ilumine, o guarde, o proteja, na nova função que irá desempenhar neste colegiado. Para nós é uma satisfação muito grande tê-lo aqui entre nós. Está franqueada a palavra. Senhor presidente. Com a palavra, o decano Júlio Pinheiro. Primeiramente, para endossar as palavras de Vossa Excelência e dizer que o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas certamente ganhará, e ganhará muito. Ganhará sobre todos os aspectos, porque o conselheiro Mário de Melo, reconhecidamente, além de um gestor que foi durante mais de 25 anos, serviu ao governo do Estado, e muito bem lembrado pelo governador, que muitas das coisas que aconteceram aqui no Estado do Amazonas tem lá o dedo do Mário Melo ajudando para que o Estado pudesse ter recursos, para que os projetos do Estado pudessem andar em Brasília. E para nós é motivo de satisfação a vinda do conselheiro Mário de Melo, e certamente os servidores haverão de conviver com uma pessoa de extrema amabilidade, uma pessoa de trato fácil, e certamente nos ajudará em muito aqui para que nós possamos fazer do Tribunal de Contas um tribunal cada dia melhor. E eu tenho a satisfação também de ser o conselheiro Mário de Melo, um defensor e entusiasta dessa questão ambiental, que muito tem dado ao tribunal repercussão positiva e vai se somar a todos os conselheiros que também têm esse mesmo pensamento, conselheiro Érico, conselheiro Yara, conselheiro Júlio Cabral, que está de férias, em gozo de férias, e o conselheiro presidente José Filho, além dos substitutos e de todos os servidores que têm, nessa nova missão, nesse novo paradigma que foi estabelecido pelo Tribunal de Contas, tem dado sua contribuição e tem se esforçado bastante para que o tribunal possa ser, além de um órgão que faz a fiscalização contábil, orçamentária, financeira, como sempre foi a praxe, também a fiscalização operacional e patrimonial, já que a Constituição não separa em termos equitativos e quantitativos aquela que deva ser maior ou menor atribuição aqui do tribunal. Portanto, coloca dentro do mesmo patamar de importância
lá no artigo 70 da Constituição. Portanto, Constituição Federal. Eu quero, mais uma vez, dar os parabéns, já tive a oportunidade de fazê-lo na posse, e as boas-vindas também, conselheiro Érico, que retorna hoje de férias. Eu estive também de férias há algum tempo, retornei na sessão passada, e a Vossa Excelência que hoje preside, desejar que Vossa Excelência, como sempre brilhante, cumpra da melhor forma possível o papel de presidente. Obrigado, conselheiro Júlio Pinheiro. Eu passo a palavra ao eminente conselheiro Érico Xavier de Sterri Silva. Obrigado, presidente. Desejando boas-vindas Obrigado. a Vossa Excelência também. Bom dia a todos. E eu também não poderia deixar de começar o dia de hoje, a sessão de hoje, sem fazer um cumprimento especial ao novo conselheiro deste tribunal, o doutor Mário de Mello. E primeiro dizer a ele, já disse particularmente, mas gostaria de externar nesta sessão, que infelizmente não pude estar presente, estava de férias e os acontecimentos se precipitaram e infelizmente não pude comparecer como gostaria muito, e Vossa Excelência sabe disso, de ter estado nesse momento que coroa uma caminhada, no meu modo de ver, vitoriosa de Vossa Excelência. Vossa Excelência que foi cogitado por inúmeras vezes para integrar esta corte e por uma razão ou outra não aconteceu antes, mas aconteceu agora. E eu fico muito feliz por isso. E quero endossar as palavras do conselheiro Júlio Pinheiro, quando afirma, e essa é a minha total expectativa também, que Vossa Excelência contribuirá muito para esta casa. Eu cada vez mais me convenço, senhor presidente, e acho que a melhor coisa que há na vida é quando nós temos a capacidade de rever certas posições. E eu que há um tempo atrás defendia com mais intransigência a composição mais técnica do Tribunal de Contas. Não que eu não continue achando que o tribunal poderia ter um equilíbrio entre o técnico e o político, continuo achando. Mas eu quero dizer a Vossa Excelência, conselheiro Mário de Mello, que cada vez mais me convenço que a Constituição não errou, os constituintes não erraram, quando puseram na Constituição Federal e, portanto, nas estaduais, esse mecanismo de escolha dos conselheiros para o Tribunal de Contas. Desde que o processo seja transparente, desde que o processo seja democrático, e é democrático porque parte de uma casa constituída integralmente por representantes diretamente eleitos pelo povo. Qual é a casa que mais tem legitimidade para indicar nomes ao Tribunal de Contas do que aquela que foi integralmente composta pelo voto direto e popular? Qual é? Eu pergunto, eu indago. E digo a Vossa Excelência que cada vez mais me convenço, e me desculpem, porque eu já disse isso 3 vezes, que é extremamente importante esta composição heterogênea, e é extremamente importante que para cá venham gestores da administração pública, pessoas que tenham experiência na administração pública, porque o que eu tenho visto em muitas coisas neste tribunal e nos outros é um apego exagerado à literalidade da lei em detrimento da realidade. Em detrimento da realidade. Pessoas que nunca foram gestoras, que nunca tiveram que administrar uma taberna e que querem dizer a um secretário de educação, por exemplo, como resolver o problema da educação e da manutenção de professores em salas de aula lá na fronteira. Então, nós precisamos fazer aqui uma reflexão
precisamos ponderar, precisamos ser um pouco mais ou menos presunçosos com todos os nossos conhecimentos, verdadeiros ou falsos, de direito, de contabilidade, de economia, e aceitar mais a contribuição daqueles que vivenciaram no campo político, no campo da gestão administrativa, a realidade. Eu saúdo Vossa Excelência, saúdo a presença de Vossa Excelência nesta casa, e tenho a convicção de que Vossa Excelência contribuirá e muito pela sua larga experiência, como ressaltou o conselheiro Júlio Pinheiro. Aliada a algo que é também extremamente importante e reconhecido por todo mundo, que é a alianeza do seu trato, a sua elegância, a sua amabilidade. Quisera eu ter 10% dela. Meu prezado amigo e hoje colega, conselheiro Mário de Mello, seja bem-vindo a este colegiado e que Vossa Excelência continue essa sua caminhada vitoriosa, já vitoriosa, e que permanecerá, eu tenho absoluta certeza, vitoriosa. Antes de passar a palavra à eminente conselheira Yara, eu quero registrar que Vossa Excelência, sempre brilhante, mas voltou iluminado. Belíssimas palavras de saudação ao conselheiro Mário de Mello, às quais eu me associo também na íntegra. Com a palavra, a eminente conselheira Yara Amazonas Lins dos Santos. Bom dia a todos. Eu também me associo às palavras dos conselheiros, do conselheiro presidente, do conselheiro Júlio Pinheiro, do conselheiro Hélio. E quero dizer ao querido amigo que todas as coisas acontecem no tempo de Deus. E Vossa Excelência, que vai desempenhar com certeza brilhantemente nesse seu novo trabalho aqui no Tribunal de Contas, que Deus possa iluminá-lo na sua trajetória, juntamente com a sua família. Sei que Vossa Excelência está mudando totalmente agora para Manaus e, sendo uma pessoa do bem, com certeza o tribunal tem muito o que agradecer pela sua vinda para cá, para este tribunal, e a prova disso foi a acolhida de todos os servidores, dos conselheiros e todos nós. Que Deus o proteja sempre. Pela precedência, passaria a palavra a Vossa Excelência, mas peço que ouça antes o auditor Mário Filho e o conselheiro convocado Alípio e o nosso procurador. Com a palavra, o nosso auditor Mário Filho. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, bom dia. Também gostaria de cumprimentar o conselheiro Mário de Mello pela sua primeira participação nesse plenário, renovar as parabenizações pela sua entrada nesta casa. O conselheiro Mário de Mello traz toda uma experiência já de alguns anos na administração pública. Certamente a sua contribuição para com o Tribunal de Contas há de ser muito valiosa. No que eu puder ajudar, conselheiro, me coloco à sua disposição, renovo as parabenizações e desejo que Vossa Excelência esteja muito feliz no desempenho do cargo. Com a palavra, o conselheiro convocado Alípio Reis Firmo Filho. Obrigado, Excelência. Eu já tive a oportunidade de cumprimentar o conselheiro Mário no dia da sua posse e dizer a ele particularmente votos de felicidade, de sucesso na nova função. É uma função árdua, como Vossa Excelência bem sabe, é uma função difícil, mas nada que sua experiência, seu histórico de vida não o habilite para realizá-la a contento. Então, que Deus o elimine na sua missão deste tribunal, que Deus o conduza e que sua permanência no tribunal seja próspera. De minha parte, também me coloco à disposição de Vossa Excelência para, no que eu puder ajudar, colaborar com a sua atividade nesse tribunal. Então, fraternal abraço e que Deus abençoe.
Com a palavra, o eminente procurador e querido amigo Roberto Cristianan, para falar em nome do Ministério Público de Contas. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Gostaria de renovar as parabenizações ao conselheiro Mário de Mello. Já tive a oportunidade de fazê-lo na saudação oficial durante a sua posse, né? E, neste momento, desejamos as boas-vindas a esse plenário, né? Sua primeira sessão, que possa realmente realizar um trabalho profícuo aqui nesse tribunal, colaborando com todas as ações que já vêm sendo desenvolvidas com o tribunal, pelo tribunal, e que imprima uma das suas marcas, como já foi dito, pelo menos pelos jornais, que será a rapidez, então que possa também ser célere no julgamento, na apreciação dos processos, sob sua relatoria. Então, em nome do Ministério Público, em meu nome pessoal, desejo muito sucesso nessa sua nova jornada e que possa atuar de forma contundente, sempre em prol de toda a sociedade amazonense. Parabéns. Com a palavra, o novel conselheiro e querido amigo Mário de Mello, para suas considerações. Bom dia a todos. Eu quero agradecer a forma que eu fui acolhido nessa casa, pelos servidores, pelos funcionários. Quero agradecer ao meu querido amigo, que agora preside aqui, conselheiro Ari Moutinho, pelas palavras que me deixam extremamente lisonjeado, ao meu prezado e querido amigo Júlio Pinheiro, pelas palavras lisonjeosas que me foi preferida. Quero agradecer ao meu querido amigo conselheiro Érico e dizer a ele que eu comungo com tudo que ele falou e agradecer toda a forma carinhosa que me recebe aqui hoje, a nossa querida conselheira Yara, de quem me recebeu com tanto carinho nessa casa, e agradeço as palavras. Quero agradecer ao Mário, que carinhosamente é um amigo já há algum tempo, e carinhosamente nos recebeu, e as palavras preferidas. Ao conselheiro Alípio, aqui substituindo, de quem eu agradeço as palavras. E, em especial, ao chefe do Ministério Público, doutor Cristianan, pela forma carinhosa que nos recebeu, e dizer que estou aqui pronto para somar e espero poder contribuir com essa casa. Muito obrigado a todos e estou extremamente agradecido pelas belas palavras que foram deferidas ao meu nome. Muito obrigado. Distribuição de feitos. Senhor presidente, se me permite, claro. Eu teria na fase de indicações propostas alguns assuntos. Pois não. É possível? Claro, excelência. Me desculpe até a falha de não ter perguntado se tínhamos outros assuntos. Com a palavra, o conselheiro Érico. Deixa-lhe dizer. Na realidade, primeiramente, eu gostaria de comunicar que nós estamos lançando, publicando no Diário Oficial, o que nós chamamos de chamada de artigos. É um edital de chamada de artigos para a revista do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, que nós pretendemos lançar brevemente, uma revista técnica, e comunico ao Tribunal Pleno que estamos fazendo. Essa chamada é a nível nacional, que como nós estamos pretendendo uma revista técnica com algumas especificidades, nós precisamos, inclusive, de obter artigos de outros estados, né, de outras instituições fora do próprio Tribunal de Contas. Para quem tiver interesse no assunto, o edital é o edital de chamada de artigos número 1, de 2015, onde constam as normas de publicação para autores de colaboração autoral inédita. Está sendo, como eu disse, publicado no dia de hoje, no nosso diário eletrônico. Essa era uma comunicação. A outra, senhor presidente, é uma breve exposição de motivos, e como eu preciso da definição hoje, eu gostaria de submeter, é muito curta, não tomarei muito tempo, a deliberação da Casa. Assunto: integração da Escola de Contas Públicas ao Sistema Estadual de Ensino. Senhores conselheiros, a Escola de Contas Públicas
do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, criada pela Lei 3.452, de 10 de dezembro de 2009, destina-se ao desenvolvimento de estudos relacionados às técnicas de controle da administração pública, ao planejamento e execução de ações destinadas à capacitação e ao aperfeiçoamento dos servidores do quadro de pessoal do Tribunal de Contas, bem como a realização de treinamento de gestores e técnicos pertencentes aos órgãos jurisdicionados e ainda à sociedade civil. Dentre as atribuições da Escola de Contas, destaca-se a promoção de cursos de especialização em nível lato sensu, conforme dispõe artigo 2º, inciso 5 da Resolução número 5 de 2015, que consolidou o regimento interno da Escola de Contas Públicas do Amazonas. E eu cito o artigo 2º, não vou lê-lo. Todavia, a atribuição supracitada nunca foi desenvolvida por esta instituição de ensino pública, visto que, para tanto, faz-se necessário o preenchimento de alguns requisitos legais, a saber, integração da Escola de Contas Públicas ao Sistema Estadual de Ensino, mediante decreto do Poder Executivo, autorização de curso de especialização pelo Conselho Estadual de Educação. Insta a frisar que este procedimento tem sido adotado por várias instituições públicas nos diversos estados do Brasil, a exemplo das escolas de governo públicas do TCE Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Escola Paulista da Magistratura, Escola do Ministério Público de São Paulo, entre outras, mas poucas. Ante o exposto, propomos ao Egrégio Tribunal Pleno que 1. Autorize a Escola de Contas Públicas do Estado do Amazonas a adotar as medidas cabíveis para a promoção de curso de especialização em nível de pós-graduação lato sensu nas áreas relacionadas às atividades desta Corte de Contas. 2. Encaminhe ofício ao governador do Estado do Amazonas, solicitando a integração da Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas ao Sistema Estadual de Ensino, nos termos do artigo 10 e artigo 17 da Lei 9.349 de 1996, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, combinado com o artigo 202, inciso 3, a linha B e artigo 199, cabeça da Constituição do Estado do Amazonas. Então, essa é a exposição de motivos que eu gostaria que Vossa Excelência submetesse ao Egrégio Tribunal Pleno, para que a nossa deliberação ainda possa ser produzida ainda hoje, tendo em vista que nós já estamos avançados nas tratativas, tanto com o Poder Executivo, governador do Estado, quanto com o próprio Conselho de Educação Estadual, para que nós possamos, o mais rapidamente possível, implementar o assunto. Eu, antes de submeter ao plenário, gostaria de congratular-me com Vossa Excelência, parabenizar e dizer que isso tem a ver com a nossa Escola de Contas cada vez mais moderna. Nós teremos instalações muito mais dinâmicas para o processo educativo, e eu entendo que esse avanço vai servir de modelo, inclusive, conselheiro Érico, para outros estados, que têm que utilizar a Escola de Contas dos tribunais para chegar perto da população. Isso é um grande passo, um grande avanço, e, mais uma vez, Vossa Excelência nos traz a esta casa avanços que irão transformar o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas num órgão de destaque frente às demais cortes. Eu gostaria de submeter ao plenário. Senhor presidente, para a deliberação. Além de endossar as palavras de Vossa Excelência, eu quero cumprimentar e parabenizar o conselheiro Érico pelas duas iniciativas, extremamente importantes. Aliás, Vossa Excelência, que é um vocacionado para o ensino, Vossa Excelência sabe muito bem da importância, por isso que dá a devida atenção à Escola de Contas Públicas para que nós possamos avançar. Além das que Vossa Excelência fez referência, eu lembro também da Escola de Contas de Pernambuco, do Estado de Pernambuco, que também tem, eu estive inclusive em épocas passadas, já nessas tratativas, à época tentando seguir esse caminho. Mas Vossa Excelência, de forma habilidosa e brilhante, já o faz agora, nesse período em que Vossa Excelência é o coordenador da escola, e eu não tenho dúvidas que as duas iniciativas, aliás, eu vou tentar ver se eu consigo habilitar um artigo, se der tempo de escrever, eu não sei mais ou menos até qual é o prazo. Ainda tem. Depois ainda daria tempo, né? Então, duas iniciativas extremamente importantes, o que demonstra que o Tribunal de Contas
só tem avançado, e o que demonstra também tudo aquilo que nós dissemos, que nós seríamos melhores e melhores e sempre melhores no futuro, o que efetivamente está acontecendo. Então, Vossa Excelência tenha, além do meu incentivo, o meu apreço, a minha solidariedade completa por considerar a Escola de Contas um instrumento extremamente eficaz para a melhoria da qualidade das prestações de contas aqui no Estado do Amazonas. Senhor presidente, também me associo às palavras de Vossa Excelência, parabenizando o conselheiro Érico e que tudo que faz com brilhantismo, com celeridade, e a minha parabenização. Alguém mais utiliza a palavra? Pede a palavra? Se ninguém quiser me preceder, presidente, eu gostaria. Auditor Mário. Também gostaria, primeiro, de cumprimentar o conselheiro Érico pelas suas iniciativas e dizer que o assunto que eu tenho a tratar aqui é correlato, inclusive, com um dos assuntos que o conselheiro Érico tratou. Um expediente que recebi do senhor coordenador do Comitê Gestor de Segurança da Informação, o servidor Eduardo Nunan, dando conhecimento de que o seu artigo Segurança da Informação na Gestão de Informações na Administração Pública, um estudo de caso no Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, foi aceito para publicação no periódico de volume 67, número 1, da futura edição de janeiro-março de 2016, da revista do Serviço Público, que é mantida pela Escola Nacional de Administração Pública, que é o mais antigo periódico do gênero em circulação no Brasil. O seu primeiro número foi editado em novembro de 1937 pelo Conselho Federal do Serviço Público Civil, precursor do Departamento de Administração do Serviço Público, o DASP. Está de parabéns o servidor Eduardo Nunan pela publicação de seu artigo e motivo pelo qual proponho um voto de parabenizações. Em discussão. A prova permaneça como se encontra. Aprovado o voto de parabenização do auditor Mário. Com a palavra, o conselheiro convocado Alípio Filho. Obrigado, Excelência. É só para fazer o registro e convidar os membros dessa corte e também os servidores presentes que na sexta-feira agora estaremos fazendo um pré-lançamento da terceira edição de meu livro, Orçamento Público para Concurso, na Biblioteca deste Tribunal às 10 horas. Então, todos estão convidados a comparecer. Farei um breve histórico do livro. Até hoje, nós estamos na terceira edição, e a proposta futura da quarta edição já para final de 2016. Então, todos estão convidados. Senhor presidente, eu gostaria de saber, nós aprovamos a exposição de motivos? Está aprovada? Está aprovada, Excelência, por unanimidade. Ok. Então, eu gostaria de me associar à homenagem que faz o nosso auditor Mário Filho, ao servidor Nunan, e parabenizá-lo. Na realidade, o Nunan tem sido um servidor da nova leva que veio para o tribunal para efetivamente contribuir para o tribunal. E tem se destacado em algumas atividades, inclusive acadêmicas. Já no ano, quando eu fui presidente, ele esteve num evento internacional. Infelizmente, não recebeu o apoio necessário para estar num segundo evento, mas um colega dele, do Ministério Público Estadual, coautor de um artigo seu, teve a oportunidade de comparecer, ou terá a oportunidade de comparecer, de tal forma que eu quero somar a essa homenagem, pedir o registro em ata desta referência ao servidor, parabenizá-lo mais uma vez e esperar que ele persista, apesar das dificuldades que enfrenta, persista com esse objetivo de produção acadêmica, de elevação do nome do Tribunal de Contas, porque é um servidor do tribunal que publica fora do Brasil artigos relacionados à atividade do Tribunal de Contas e que, portanto, da nossa parte, só deve merecer incentivo e apoio
e ele sabe que conta com a minha colaboração integral nesse sentido. Senhor presidente, Uma só palavra para para o conselheiro também Pinheiro. parabenizar o servidor Nunan, que reconhecidamente é um servidor, um técnico de altíssima qualidade, e eu tenho acompanhado, meio que distante, mas tenho acompanhado as suas atividades, e realmente bem lembrado pelo conselheiro Érico, por se tratar, veja, a importância que tem nós expandirmos o Tribunal de Contas. Eu não sei quais foram as razões que não da impossibilidade da ida do servidor para expor o seu trabalho fora do Brasil. Aliás, nós, às vezes, costumamos nos penalizar por conta daquilo que, eventualmente, vão pensar, daquilo que vão comentar acerca da saída de servidores para expor e contribuir, inclusive contribuir com todo o sistema Tribunal de Contas, quando nós exportamos esses conhecimentos. Então, é importante que isso fique frisado, portanto, quero parabenizar ao servidor Nunan e também pela nova edição do livro do conselheiro Alípio. Esta presidência se associa. Gostaria de registrar a presença do servidor em nossa galeria, desejar a ele muito sucesso e externar o orgulho desta Corte de Contas com os trabalhos de Vossa Excelência, que vem prestando de forma muito relevante a toda essa Corte. Senhor presidente, só mais um último assunto. Não tenha pressa, e eu estou à prometo sua disposição. me recolher. E não é um assunto que realmente deva ser tratado por Vossa Excelência, que Vossa Excelência está na interinidade. É para o presidente, mas eu gostaria de deixar agendado no plenário este assunto. Nós deveríamos ter uma reunião administrativa para tratar de algumas questões operacionais. Eu soube que Vossa Excelência, inclusive na sessão passada, propôs, quanto aos processos do eminente conselheiro Raimundo Miquiles, uma solução, e eu gostaria de... Salomônica. Até para não penalizar o nosso novel conselheiro, e eu vi, inclusive, que Vossa Excelência disse que, se não se desse uma solução, era capaz dele desistir de assumir Eu tive essa preocupação, o cargo, Excelência. não é? Foi. Tomando conhecimento do montante e da herança, talvez ele dissesse, bom, é melhor eu não assumir. Bendita. Então, veja bem, eu não tenho nenhuma intenção de causar, sabe ele muito bem disso, qualquer dificuldade, muito ao contrário. O objetivo dessa reunião seria para nós tratarmos de algumas questões operacionais em relação a esses processos, porque são preocupantes, na minha análise, algumas questões e nós precisamos resolver. Então, apenas que fique dito ao presidente que nós gostaríamos de ter uma reunião para tratar desse assunto. Em campo, me associo a Vossa Excelência até pela questão dos prazos. Eu entendo que essa Corte tem apresentado um dinamismo muito grande, votação eletrônica e outros avanços, e essa herança bendita, com certeza, será neutralizada o mais rápido possível. Continua franqueada a palavra. Eu encerrei, Excelência. Distribuição de feitos. Lote 7, conselheiro Júlio Cabral. Lote 1, conselheiro Júlio de Assis Correia Pinheiro. Conselheiro Érico de Esterri Silva, lote 8. Recebo, vamos compartilhar. Conselheiro Ari Moutinho, lote 6. Conselheiro Iara, lote 3. Conselheiro Mário de Melo, lote 5. Conselheiro convocado Alípio, lote 2. Auditor Mário Filho, lote 4. Julgamentos adiados. O primeiro de nossa pauta, o relator eminente conselheiro Érico Xavier de Esterri Silva,
Versam os autos do processo de número 6.479/2010, agravo de instrumento, cassação de atos administrativos, de dispensa de servidores, com mais de 5 anos contínuos. Eu vejo aqui que está pacificado, né? Senhor presidente, o meu voto nestes processos estão o voto em todos eles é idêntico. Sim. E está disponibilizado no sistema. O procurador Rui Marcelo, Excelência, ele alega haver um incidente de constitucionalidade. Eu gostaria de ouvir o Ministério Público aqui presente. Obrigado, presidente. Eu ia me manifestar realmente só para expor aos demais conselheiros, que fora o relator, que há, num desses processos, uma questão suscitada pelo procurador Rui Marcelo acerca da inconstitucionalidade da lei municipal, que alterou de 5 para 8 anos esse período máximo de contratações temporárias. Quando já havia, na verdade, uma série de processos, estão até pensados aí alguns processos em que o tribunal, não sei se já havia alguma decisão de mérito, mas, enfim, já havia a tendência de determinar que a prefeitura resolvesse essa situação no sentido de realizar concursos para provimento e substituição paulatina, é claro, não dá para substituir, são muitos servidores de uma vez, mas pelo menos paulatinamente que fosse realizando concursos para a substituição desses servidores admitidos de forma temporária e que vêm se perpetuando na administração municipal. O procurador, além da questão do incidente, ele propõe outras medidas em relação a essas solicitações, mas a principal questão que ele destacou para relembrar é a questão da inconstitucionalidade, que foi suscitada, né, e o tribunal agora vai apreciar. Em discussão. Senhor presidente, primeiro, quem suscitou isso não foi o procurador Rui Marcelo, foram 4 procuradores. Inclusive, eu acho que Vossa Excelência assinou também. Então, não é só o procurador Rui Marcelo que suscitou. Foram... eu não me recordava, mas é exatamente isso. Segundo, isso está analisado no voto. É um dos pontos. O voto está disponibilizado no sistema. O voto é de agosto de 2015. Está disponibilizado, essa questão está enfrentada, e o meu voto é no sentido de que não tem cabimento esta arguição. O que o Ministério Público quer? Que o tribunal, em abstrato, declare a inconstitucionalidade da lei. E eu sustento no meu voto que não cabe ao Tribunal de Contas essa tarefa. O único órgão constitucional, até onde eu sei, pode ser que eu esteja errado, que tem a competência para declarar em abstrato que uma norma é inconstitucional é o Supremo Tribunal Federal e os tribunais de justiça numa competência residual. Mas em abstrato é o Supremo Tribunal Federal. Mesmo os demais órgãos do Poder Judiciário, para fazerem isso, devem fazer isto num controle, num caso concreto. Ainda mais o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas só pode, sim, afastar a aplicação de uma norma por considerá-la inconstitucional no caso concreto. E o que pretende aqui o Ministério Público de Contas, talvez num ativismo assemelhado àquele que algumas autoridades do Judiciário hoje proclamam, é que o Tribunal de Contas do Amazonas parta na frente e declare a inconstitucionalidade dessa norma. Eu entendo, e já pus aqui no meu voto, que não cabe. Que não cabe. E dou outras soluções para o caso concreto.
né, para o caso concreto. Não disse se a norma é constitucional ou inconstitucional. Mas, na hora que o tribunal tiver que examinar uma admissão baseada, ou uma prorrogação de contrato baseada na norma, ele diga, afaste, se for o caso, ao entender que ela é inconstitucional. Portanto, meu voto é este, já está, como eu disse, disponibilizado, não é? E é isto. Senhor presidente, Com a só palavra, para o eminente aproveitar, conselheiro Júlio Assis. só para aproveitar e endossar as palavras do conselheiro Érico, e, aliás, nós já discutimos isso aqui em outras oportunidades. Competência de análise, controle concentrado é do Supremo Tribunal Federal. Os tribunais de justiça fazem pontualmente, como diz, analisando a questão do controle difuso de constitucionalidade. Então, eu li o voto e acho que está, inclusive foi atacado de uma forma bastante precisa e, portanto, Vossa Excelência acho que não está equivocado, a não ser que Vossa Excelência, a não ser que eu esteja equivocado, pelo jeito eu também não estarei equivocado sustentando essa posição, porque controle concentrado de constitucionalidade é específica e exclusiva do Supremo Tribunal Federal. Eu quero, só para registrar, endossar e já manifestar o voto de acordo com o eminente relator. Senhor presidente, eu gostaria, antes da manifestação do Com a voto palavra ao procurador só para Roberto Cristiano. esclarecer que concordamos, evidentemente, com a posição do conselheiro, no sentido da exclusividade do Supremo Tribunal Federal, mas aqui se trata, a nosso ver, de casos concretos. São vários processos que estão apensos, que tratam das contratações temporárias. Essas contratações estão vigentes, e essa lei vai prorrogar por mais, acho que de 5 vão ter mais 3 anos de sobrevida por conta dessa lei. Então, os casos concretos, a nosso ver, estão presentes aí desses processos, todos os anexos aí que tratam das contratações ou prorrogações das contratações temporárias. Com a palavra, eminente conselheiro Yara. Com o eminente relator. Senhor presidente. Desculpa. Com a palavra, o conselheiro convocado, Alípio Firmo Filho. No particular, com relação à questão da inconstitucionalidade, eu acompanho o Ministério Público nesse quesito. Eu pedi vista desse processo, de outros que estão com eles, para estudar melhor o fato. Eu concordo parcialmente com o relator, tenho 2 observações a fazer em relação a esses tags, proposta, no caso de tag. Houve uma proposta no voto do relator de encaminhar o chefe do Poder Executivo à celebração do TAG. Ocorre que, estudando melhor o processo, vejo que o doutor Marcos Cavalcante, que é o procurador-geral do município, já no dia 14 de junho de 2014, propôs exatamente isso a este Tribunal de Contas. Então, se a própria Prefeitura, através de seu representante jurídico, ele já tem a intenção de formular os tags. Então, creio que o passo seguinte não seria a proposta de formulação ao chefe do Executivo Municipal, o prefeito de Manaus, a proposta de formulação desses tags, uma vez que já existe a proposta anuência do próprio Executivo, da pessoa de seu representante. Então, creio, nesse ponto, que nós podemos evoluir no sentido de realizar o TAG já, né? Lembrando que essa proposta, esse pedido foi feito em junho de 2014, portanto, já tem 1 ano e pouquinho, nós poderíamos já tornar mais célere esse processo. Nisso eu divirjo do relator na propositura, além do que também, muito embora se tratem de processos que tramitam conjuntamente, versam sobre o mesmo objeto, em todos eles, ou quase todos eles, exceto um, não houve a manifestação explícita do Ministério Público, conforme determina a resolução 21 desse tribunal que disciplina os tags. Então, a proposta, ainda que seja feita essa manifestação ministerial no processo principal, entendo eu que deva haver a manifestação ministerial
em cada um daqueles que com ele tramita. De forma similar, apenas para exemplificar, quando nós temos um processo de prestação de contas e temos vários processos anexos a eles, referente, por exemplo, a convênio, toda matéria que é tratada no processo de contas, referente a convênios, naquilo que for repercutir nas contas anuais, a regra no tribunal é de que haja pelo menos uma referência dizendo que aqueles problemas tratados no convênio estão sendo também tratados ou vão ser tratados no processo principal. Mas existe, então, para quem compulsa, para quem vai compulsar o processo anexo, ele vai se reportar ao processo principal. É mais uma questão processual e também jurídica, uma vez que não podemos superar a etapa de manifestação do Ministério Público. Então, com esse registro, senhor presidente, é que voto em relação ao processo. Senhor presidente, Antes, Vossa Excelência é o relator, claro. Eu entendo que Antes. tem uma preliminar. não, excelência, antes de mais nada, eu fico feliz de ver o auditor agora defendendo a participação do Ministério Público nos TAGs, porque nós tivemos que anular 4, porque ele não submeteu ao Ministério Público. Mas a questão aqui não é essa. A questão aqui não tem nada a ver com isso. Primeiro que a proposta de TAG é do próprio Ministério Público. Quem fez a proposta de TAG foi o Ministério Público, não fui eu. E quem também quer fazer o TAG é o Poder Executivo. Só que é claro que quem decide sobre isso é o Tribunal Pleno. Por isso que eu estou submetendo ao Tribunal Pleno. E eu não, jamais, aliás, suprimi qualquer processo da apreciação do Ministério Público. Não seria agora que eu ia fazer isso. Só para, na verdade, o que eu ia dizer é exatamente isso. A questão da formulação do TAG não estaria em discussão com relação à questão do incidente de constitucionalidade que foi levantado. E, repito, a exclusividade do controle concentrado, do controle constitucional concentrado, é do Supremo Tribunal Federal. Portanto, não caberia aqui, ao meu ver, na minha análise, no meu ponto de vista, não caberia aqui nós discutirmos, adentrarmos a outras questões, porque o que está sendo discutido é se nós temos ou não. Então, se é controle concentrado, exclusividade do Supremo Tribunal Federal, portanto, o Tribunal de Contas. Aliás, nós já fizemos uma série de ajustes. Na época, o secretário Assunção, se eu não me engano, do município, esteve aqui, o tribunal... Foi isso, conselheiro Iara? O tribunal concedeu prazo para a realização de concurso e teve um período em que o concurso não foram preenchidas as vagas porque não tiveram... Os concursandos não tiveram, à época, sucesso, ou seja, não galgaram êxito no concurso. Mas a questão, eu acho que é outra. E, portanto, eu acompanho, Sua Excelência, o relator. Podemos submeter a voto, Excelência? Eu queria apenas fazer um registro. A minha manifestação em relação à propositura feita ao chefe do Executivo Municipal, Excelência, apenas porque no voto do relator consta essa propositura. Então, na verdade, como eu me manifestei em relação ao mérito do processo, uma vez que pedi vista, entendo que é mais uma etapa a ser postergada. Como, agora, na apreciação do Tribunal Pleno, o Tribunal tem a prerrogativa de autorizar, creio que nós podemos já determinar a realização desses TAGs e não propor ao Executivo Municipal. Apenas isso. Vamos aos votos. Como vota, eminente decano, na sessão de hoje, conselheiro Júlio Pinheiro? Com o relator. Como vota, eminente conselheiro Iara? Como vota, eminente conselheiro Mário de Mello? Com o relator. Vossa Excelência está convocado. Como vota Vossa Excelência, conselheiro Alípio? Nos termos do meu voto, Excelência. Ok. E consta os termos do voto do eminente conselheiro convocado Alípio Firmo Filho. Próximo processo, Excelência, de autoria do auditor Alípio, versam sobre a prestação de conta da senhora Mônica Antônio Queiroz de Mello, diretora-presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, DETRAN 2006. Existem 2 votos vistas, um de minha autoria, que eu proponho a regularidade das contas,
da prestação de contas e aplicação de multa solidária ao senhor Djalma Dutra Filho e à senhora Mônica Antoni Queiroz de Mello, no valor de R$ 4.342,12, com fulcro no artigo 53, parágrafo único da Lei 2.423, de 96. E existe o voto vista do eminente conselheiro Érico Desterro Silva, que propõe a atualização dos valores das multas no valor de R$ 8.768,25 por grave infração à norma legal e R$ 2.192 pelo não atendimento às diligências da Corte de Contas. E o voto do relator, julgar irregular a prestação de contas, declarando em alcance o senhor Djalma Dutra Filho e a senhora Mônica Antoni Queiroz de Mello, no valor de R$ 29.314. E a aplicação de multa ao senhor Djalma Dutra Filho e à senhora Mônica Antoni Queiroz de Mello, no valor de R$ 8.224,34, por grave infração à norma legal, e no valor de R$ 1.644,89, em razão do não atendimento às diligências desta Corte de Contas. Em discussão. Em votação. Como vota, eminente decano? Acompanho o voto vista de Vossa Excelência. Como vota a eminente conselheira Yara Amazonas Lins? Conselheiro Mário de Mello. Põe o voto vista de Vossa Excelência. Conselheiro convocado. Ele não vota, está como auditor. Venceu a sua proposta. Venceu Seu voto. o meu voto visto e eu passo a ser o relator da matéria. Redator da matéria, da decisão. Eminente conselheiro decano na sessão de hoje, Júlio Assis Correia Pinheiro, possui 5 processos em nossa pauta, sem nenhum destaque. Declaro todos aprovados de acordo com o voto condutor. Conselheiro Érico Xavier Desterro e Silva, em nossa pauta constam 15 processos, dos quais existem 2 destaques do conselheiro aposentado Raimundo Miquiles, que eu os considero sem objeto. Transfiro a presidência ao decano para que homologue o processo de número 12.837, 2014, que eu me encontro impedido. Com a palavra, o conselheiro Júlio Pinheiro. Assumo a presidência para, nos termos do voto do relator, é o 12.837 de 14. É o 8º da pauta do conselheiro Érico. Não há destaques, porque o que tem está prejudicado. Portanto, nos termos do voto do eminente relator, decidem os membros do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Devolvo a palavra a Vossa Excelência para retomar a presidência. Declaro os demais processos da pauta do eminente conselheiro Érico Xavier Desterro e Silva aprovados de acordo com o voto condutor e transfiro novamente a presidência ao eminente decano Júlio Pinheiro para que presida os processos de minha pauta. Apregou os processos da pauta de Vossa Excelência, em número de 4 processos. O procurador Roberto Cavalcante Cristianan quer se manifestar, porque tem vistas, solicitou vista nesse processo, 725 de 2015. Vossa Excelência tem a palavra. Há um embargo de declaração, né? Então eu pedi vista para manifestação por escrito, consta dos autos. É pelo não conhecimento e, caso superado, pelo improvimento dos embargos. Manifestação verbal do conselheiro, aliás, do eminente procurador Roberto Cavalcante Cristianan. Em votação, como vota o eminente conselheiro Érico Desterro? É com o relator. Como vota a eminente conselheira Yara Lins? Com o relator. Eminente conselheiro Mário de Mello. Com o relator. O eminente conselheiro convocado, Alípio Reis Firmo Filho. Acompanho, Excelência. Decidem os membros do Egrégio Tribunal Pleno nos termos do voto do eminente relator. O processo de número 12.596, a conselheira Yara solicitou vista.
E Vossa Excelência solicitou vista hoje, vista para casa? Claro. Portanto, apregou os outros processos restantes, o 2609 de 2014 e o 11121 de 2015, decidem os membros do egrégio Tribunal Pleno nos termos do voto do eminente relator. Devolvo a palavra a Vossa Excelência para a condução dos trabalhos. Reassumo a presidência e desde já me penitencio não ter convocado o conselheiro Mário Moraes Filho para me substituir no caso, que eu substituo o presidente Josué. E eu acabo de chegar à conclusão com o Mirtio que Vossa Excelência está convocado na sessão de hoje. Mas esses processos, nesse caso, como é que ficaria? Porque não foram anulados porque tinha quórum. Nos demais, Excelência. Nos demais, ok. Recebo conselheiro Yara Lins, não há destaque na pauta de Vossa Excelência e dou todos os processos aprovados de acordo com o voto condutor. Auditor Mário também não há destaque na pauta de Vossa Excelência. Estão todos os... Excelência, Vossa Excelência está impedido em 2 processos do Mário. Transfiro a presidência ao decano, conselheiro Júlio Pinheiro, para aclamar os processos da pauta do auditor Mário Filho, onde eu me encontro impedido. Bom, apregou os processos que estão constantes na pauta, e Vossa Excelência, no caso, pelo impedimento de Vossa Excelência, aliás, eu estou começando a me acostumar, viu? Está muito cedo. Tem muito tempo ainda. Verdade. Muito tempo. Está faltando muito tempo. Isso foi para aguçar um pouquinho o conselheiro Hélio, que captou a mensagem. Portanto, decido os membros do egrégio Tribunal Pleno, nesses processos já referidos, que já referido nos autos, nos termos do voto do eminente relator. Recebo a presidência das mãos do decano Júlio Pinheiro e, na pauta do conselheiro convocado Alípio Reis Firmo Filho, não há destaque, então todos os processos estão aprovados de acordo com o voto condutor. No processo de número 11.277, de 2015, na pauta do auditor Alípio Reis Firmo Filho, a solicitação de vista da eminente conselheira Yara Amazonas Lins dos Santos. Gostaria de agradecer a Deus pela sessão de hoje, agradecer aos senhores funcionários, senhores conselheiros, auditores, procurador. O Mirtio me disse que não há pauta administrativa e gostaria de convocar para a próxima sessão do dia 16, no horário regimental, a qual estarei de férias. Um abraço a todos.